Deixa eu ver aqui. Raquel Papelaria. Gente, abre comigo em 1 Timóteo 1, 5, 7. 1 Timóteo, no caso. No caso, eu vou usar o capítulo, os versículos 5 e 7 do 1, mas para dar para entender o contexto, vou ler desde o 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Desculpa. O quê? Eu queria dizer 2 Timóteo. É 1 Timóteo. 1 do 5 ao 7. Ah, o 1. Ah, é do 1. Desculpa, gente. É o 1, né? É, 1 do 5 ao 7. Beleza. Já que tem uma galera que não leu, peguei aqui de novo, mas só o 5 e o 7, que é a parte a qual eu quero me ater. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Parar por aqui, né? Bom, eu queria falar um pouco sobre essa questão, loquacidade frívola. Primeiro, o que é? Loquacidade frívola é a tagarelice. É o falar por falar, falar com arrogância, falar sem objetivo, falar em si mesmo. E essa loquacidade frívola é o resultado da ausência do fruto do Espírito. Porque Paulo, aqui ele fala que essa loquacidade frívola foi o resultado da falta de amor que vem de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Tem muita gente que acha que você está sendo pecaminoso no seu falar é o que gera um afastamento de Deus, é o que gera um coração frio. Mas, na verdade, isso não é causa, isso é consequência. Tanto que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, a gente pode ver que as pessoas que discursam com arrogância, com certeza não estão em Deus. Uma pessoa que tem por hábito, que é característico dela, falar com agressividade, com arrogância, para autopromoção, é nítido, a gente pode ver por ali que essa pessoa não está em Cristo. Porque pelos frutos que a vida de uma pessoa dá, você sabe como ele está com Deus, né? Até porque esse amor que Paulo escreve jamais permitiria que nós falássemos de tal maneira. Então não tem nem como, seria ilógico, como diz o Marcos, que fosse a causa de um esfriamento, né? Como eu vou dizer? É lógico, é óbvio que isso é o resultado, né, de um esfriamento. A questão é que a gente vê muita gente que fala dessa forma e às vezes nós podemos estar nos tornando esse tipo de pessoa e a gente não percebe. Então, você deve analisar o seu modo de falar. Se a sua fala não traduz Cristo, se a sua fala é só para você se promover, para você se gloriar, se seus debates são só para você mostrar o quanto você sabe mais do que a outra pessoa e não para glorificar a Deus, você pode ter certeza de que aquilo ali não é de Deus. Aquilo ali é da sua arrogância. A gente costumeiramente vê muita gente que tem uma ampla gama de conhecimento. Posso citar nomes? Dá exemplos só. Enfim, por exemplo, Público pode. Não, é público, figura pública. Por exemplo, o Iago Martins, ele sabe muitas coisas.
aquele cara sabe muito. E o que ele fala realmente pode ser edificante. O que ele fala no canal dele tem muita coisa boa ali. Mas muitas vezes a maneira como ele fala impede que ele seja compreendido. Aqui na Bíblia fala que o versículo 7, ainda do capítulo 1, fala que as pessoas pretendendo passar por mestres da lei não compreendem todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Às vezes, até mesmo pessoas que têm um determinado conhecimento, como por exemplo Iago Martins, uma hora acabam se perdendo. Seja porque as pessoas não entendem o que ele fala, rejeitam o que essa pessoa fala, porque ela fala de maneira arrogante, ou seja porque ela acha que ela se basta. Então ela acha que não precisa buscar mais conhecimentos. Aqui outro exemplo, o Nando Moura. É um cara inteligente, mas ele acha que ele se basta. E o que ele sabe, ele não precisa estudar mais. É suficiente. Então ele acaba se perdendo. A pessoa não compreende nem o que diz, nem os assuntos sobre os quais fazem asseverações. Não compreende o que diz, porque se alguém fala que essa pessoa fala de maneira arrogante, ela tá tão perdida em si mesma que ela não consegue notar que ela tá falando de maneira tão errada. O conhecimento, então, sem a sabedoria, ele é inútil, porque ele não pode se tornar comum. O conhecimento é inútil se ele não pode ser compartilhado. E se você não tem sabedoria para proferir esse conhecimento, ele é inútil. O conhecimento só é possível quando carregado de sabedoria. E sem humildade é impossível se ter sabedoria. E a verdadeira humildade, por mais que pessoas não cristãs tentem ser humildes, elas acabam caindo na falsa modéstia. Porque a verdadeira humildade ela só é possível quando ela é buscada no Senhor. Então, acho que é por essas e outras que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom, é isso. Mas, alguém quer comentar alguma coisa? Vamos deixar a pessoa que for mais arrogante comenta primeiro. Então, me abençoou bastante, me fez lembrar de Salomão, um cara que se perdeu na própria sabedoria, e para ele se bastava, porque ele morreu adorando Deus. Então foi um cara que, apesar de todo o conhecimento e sabedoria, não foi atrelado à humildade que só é procedente de quem está no Senhor. Aí me abençoou bastante, obrigado. Glória a Deus. Tipo, eu sei que essa pessoa não gosta quando usa ela como exemplo, mas eu vou ter que falar. Por exemplo, o Marcos, gente. Ele é uma pessoa que sabe muito, cara. Eu me sinto uma loura burra perto do Marcos. Mas, tipo, ele fala com uma humildade, cara. Tipo, que você não se sente mal de conversar com ele. ele é tão humilde que ele usa. Sai de mim, humildade. Porque a realidade é que todos nós temos uma impulsividade em relação a... Eu não poderia dizer que eu sou humilde, pelo seguinte motivo: eu me conheço, eu me contenho, entende? A graça de Deus me contém. Se eu falar que eu sou humilde... Mas é humilde dizer que é humilde? Não. Cara, é aquela parada que o John Piper fala, né? Que até na nossa pregação mais santa vai ter um traço de arrogância ali, né? Então, no caso do Iago Martins, ele é um cara extremamente inteligente. Ele falou de cinema com muita propriedade, principalmente sobre o liberalismo teológico. Quer dizer, ele é um cara inteligente. O problema é quando ele lida com as pessoas, ele tende a usar termos mais agressivos, ofensivos, pejorativos, entendeu? Então, o conhecimento dele me edifica. Mas talvez o tato, a forma, talvez não, certamente, a forma de lidar com a pessoa faz toda a diferença. O provérbio fala que a palavra branda, ela desvia a ira. Às vezes uma pessoa, você se torna inimigo dela pela forma que você fala com ela. Às vezes você falar de forma menos ofensiva, a pessoa se atitude. Você se torna amigo daquela pessoa. É igual
Eu acho que coloquei no debate. Aquele teu testemunho, cara, foi muito sinistro, foi muito legal. Antigamente eu atropelava todo mundo. Eu chegava, esse cara é ilógico. Aí ele colocava e expôs essa pessoa. Esse cara é ilógico. Ao ridículo. E aquela pessoa nunca ia chegar ao evangelho por causa disso. Isso que você falou é muito importante. A gente está numa era da apologética, a era da informação. Tem muitos apologistas por aí. Mas a questão é, o que é apologética? Apologética é ser o que Cristo é. É igual o Pedro falou lá, responder como mansidão. Pode colocar de forma racional, expor a incoerência da pessoa, mas de forma que seja mansa. Uma forma que reflita a Cristo. Isso não só com apologética, mas com todos os assuntos, né? Tipo, tá na moda, tudo envolve política. Cara, é horrível. Em grupos de pessoas compartilhando de opiniões muito parecidas. Você vê isso, cara. É um xingando o outro, é um tratando, nossa, como você é burro de não saber isso, entendeu? Acaba que as pessoas se fecham para essas ideias porque o outro não sabe falar, não sabe expor. Eu estou lendo um livro do Herman Doigan e ele fala sobre que a intelectualidade ela não é um objeto de estudo de intelectuais. A intelectualidade ela precisa estar acessível a todas as pessoas. E uma das grandes falhas nossas é achar que tem uma coisa que é para os acadêmicos e tem uma coisa que é para a gente. Os acadêmicos são aqueles caras que leem todas as coisas difíceis. Que sabem de tudo. E aí eles são as pessoas que vão explicar as coisas difíceis pra gente, que a gente burra. Aí ele fala que isso é um erro. De que a igreja precisa se infiltrar nisso e falar sobre coisas mais difíceis para que o próprio povo se alimente com cada vez coisas mais profundas. Eu acho que às vezes, eu não sei se é de concordância geral, mas uma das coisas mais comuns quando a gente lida com as pessoas das nossas igrejas é que você vai falar de um livro, a pessoa não conhece, aí você vai falar de outro, você não conhece. E às vezes, quando você olha para o pessoal que lê livro contigo, fala, eu sou... Ali naquela galera eu não sou nada. Tem gente que lê muito mais que eu. Mas aí você vai falar com o pessoal da sua igreja, você lê muito. Né? Mas aí fica aquela coisa assim, eu me sinto ou eu faço a ponte? Eu vou fazer essa ponte? Assim, eu acho que hoje fazer a ponte é muito mais importante para mim do que discutir os autores. Entendeu? É fazer a ponte, é trazer a chance de que outros possam ir na direção daquilo que eu já alcancei e daquilo que eu não alcancei ainda, porque é muito legal quando alguém cresce e fica perto de você e você já pode falar com ela como você falava só consigo mesmo. Eu acho muito legal quando as pessoas amadurecem intelectualmente, mas a humildade ela tem que crescer muito mais rápido do que a nossa intelectualidade. Uma boa palavra, querida dela. Ele chama Supergirl. Deus abençoe. Aí você corta aqui, Igor? Você corta. Eu faço isso funcionando. Deixa eu pegar uma Bíblia. Tem uma Bíblia aqui, não, Desculpa. Não, essa daí não deve ter uma Bíblia. Você tem que ver. Isso é a igreja primitiva. Uma história de missionário de uma página de uma Bíblia. Exato, já vi isso. Irmãos, a carta que nós vamos estudar é a carta a Tito. Então eu gostaria que pudessem rapidamente chegar até lá, nessa carta a Tito. E nós vamos ler a carta toda, rapidinho. Ela é bem pequena. Carta daquelas, só não tão pequena quanto Filemon, mas ela é bem pequena. A carta a Tito. Bom, uma página e meia. Show? Diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa eu te deixei em Creta. Creta é uma ilha, no Mediterrâneo.
para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Verso 10 agora. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo, dentre eles, um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-os pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Lembra-lhes de que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confirmadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenada.
quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Caminhada com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não se lhes falte coisa alguma. Agora, quanto a nossos, que aprendam também a distinguir-se nas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem frutíferos. Todos que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Boa tarde a quem não ouviu ainda, boa tarde. Estamos lendo uma carta bíblica chamada a Carta a Tito. Essa carta a Tito, ela é uma carta escrita por um homem chamado Apóstolo Paulo. E ele foi certamente a maior expressão de plantação de igrejas e de pregação do Evangelho no mundo antigo. Paulo era como se fosse um apóstolo, mas diferente dos 12 que ficaram 11 por causa de Judas. Paulo, ele era um camarada que apareceu depois na história. Alguns capítulos de Atos depois, capítulo 9 mais precisamente, capítulo 8 já cita Saulo de Tarso, que era um fariseu, aparece Paulo. E Paulo é o alvo de Deus numa conversão milagrosa no caminho de Damasco. Paulo passa cerca de 14 anos, 13 anos esperando para ser realmente usado por Deus como foi usado. Ele é lembrado, se me falha a memória, por Barnabé, que o traz de Antioquia para Jerusalém, e então ele é enviado para uma obra que Deus separa ele para fazer. Paulo vai ser o apóstolo dos gentios. Apóstolo é o enviado. Alguns dizem até que era um tipo de barco que se tinha na época que não encontrava repouso fixo em portos. Ele era um barco que vivia navegando de um lado para o outro. E o Paulo, que a gente está citando, é o Saulo de Tarso de Atos 8, de conversão no capítulo 9. E ele escreve a um filho na fé, Tito. Tito é provavelmente um nome muito mais ligado à ideia grega do que à ideia judaica. Então Tito, ele é um camarada que tem uma origem muito mais gentílica do que uma origem ligada àquilo que o Paulo sempre viveu, que foi o judaísmo. Tito é um filho genuíno, é um filho gerado... O que você quer? Folha aqui? Pegou aí? Pode botar aí em cima. Essa carta tem algumas lições, né? Você pode ver na dupla de folhas que recebeu, eu separei algumas lições dessa carta de Tito. Corrigir as coisas defeituosas, designações pastorais espirituais, pastores espirituais. Na outra folha, concentrar-se em desejos corretos, vigiar nossa linguagem, obras que agradam a Deus e manter a atitude correta. A gente vai ver basicamente quase todos eles aí. Mas aí eu quero começar bem do iniciozinho, onde vai falar, no verso 4 do capítulo 1, vai falar assim: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Duas coisas são relevantes ali. A primeira é a filiação de Tito a Paulo. É nítido que Tito, Paulo e Timóteo eram personagens que se conheciam muito bem. Paulo chama Timóteo de filho. Paulo também chama Onésimo de filho, filho das algemas, o filho que ele teve preso, né? Então tem três caras que Paulo chama de filho, que Paulo trabalha uma filiação, que é Tito, Timóteo e Onésimo. Tito é chamado aqui de verdadeiro filho na fé. Devia ser um camarada que trazia muita alegria para Paulo. Devia ser um homem que, de fato, assim, trazia muita satisfação de ver atuando. Porém, e aí só ressaltar ali Cristo Jesus no final do verso 4, toda vez que o apóstolo cita Cristo Jesus ao invés de Jesus Cristo, é porque naquela cidade provavelmente havia uma dificuldade de entender Jesus como Cristo. Então, o modo como Paulo usa Cristo Jesus ou Jesus Cristo variava de acordo com a necessidade da cidade. Se você vê ele falando muito Cristo Jesus, é porque aquela cidade ainda não desenvolvia uma percepção clara acerca do Messias, Cristo ungido. Mas entendia ele que ele era homem. Mas se você vê Jesus Cristo, a preferência de Paulo era para dizer o seguinte: ele era um homem, tá? E apesar de ser o Cristo. Então, a variação de Jesus Cristo e Cristo Jesus tem a ver com o que Paulo quer expressar em primeira instância. Dê uma olhada que ele fala no verso 5 assim: por esta causa te deixei em Creta. Qual é a causa? Ele vai falar: para que pusestes em ordem as coisas referentes, bem como bem como em cada cidade constituísse presbíteros,
conforme te prescrevi. Essa prescrição me parece ser que Paulo havia dito para Tito anteriormente o que seria feito. E que agora Tito teria que colocar em ordem. Paulo Borges Júnior faz uma ressalva muito significativa sobre esse trecho aqui. Primeiro, no verso 4, Paulo diz que Tito é filho. E em segundo, começa uma série de pequenas correções. Paulo não diria apenas essas coisas por dizer. As cartas de Paulo a Timóteo e a Tito, elas são recheadas de um valor sentimental muito grande. Mas é perceptível que Paulo quer fazer ajustes. Ele quer que as coisas entrem no lugar. Irmãos, o que eu ponho em ordem? É o que estava em... Ah, entendi. Então eu ponho em ordem aquilo que não estava em ordem. Então Paulo está vendo uma situação desordenada que ele quer colocar em ordem. Por isso que ele fala, quero que ponha em ordem. Mas me chama a atenção o modo como ele trata isso. Ele fala assim, filho, e depois no verso 5, vamos pôr em ordem. Ele reforça a identidade e aplica a correção. Às vezes nós fazemos a coisa ao inverso. Nós aplicamos a correção e depois falamos, mas tu sabe que eu te amo, né? Então a gente inverte. Em vez de falar assim, ô Gabriel, vacilo teu. Não, primeiro parece que Paulo faz diferente. Gabriel, como eu te amo, mas que vacilo teu. É como se fosse assim, Paulo aplica a ideia de, cara, você é meu filho, independente do que eu vou te dizer depois, tá bom? Senta aqui. E aí depois ele continua com o sermão. Então me chama a atenção aqui esse modo pastoral de Paulo lidar com a ordem. Você já foi chamado a atenção e depois a pessoa, pô, foi mal o jeito que eu falei contigo, sabe? Primeiro ela dá um sacode, deita e rola e você já tá assim balançando. Não, tu sabe que eu te amo, eu tô falando isso pro teu bem. Né? Então, já tomou? Quem já tomou? Só eu que tomo, ninguém toma. Tu tomou já, Aline? Aí a pessoa vem depois com aquilo que você sabe, a pessoa ama você, eu te amo. Então aqui, aqueles que cuidam de pessoas, aqueles aqui que têm suas relações familiares tendo que ser melhoradas, assim, faça como Paulo, afirme a identidade da pessoa enquanto relação que você tem com ela e depois você coloca em ordem. Se você coloca em ordem primeiro, faz parecer que o que estava em desordem é mais importante que você. É quando você falta em algum lugar que era muito esperado e a pessoa não fala, aconteceu alguma coisa, ela pergunta assim, pô, vacilo. Vacilo, né? Otário aqui esperando, vacilão. E o que acontece não sabe o que é isso, né? Tem vacilão aqui, é um vacilão. Tem vacilão? Eu não. O Zé tem que falar, olha só, né? É porque ele é o cara que fala vacilão. Você é o cara que acusa depois. Não, desculpa, você sabe que eu te amo. Então, irmãos, pode parecer brincadeira, mas eu vejo uma grande lição de vida aqui. Então, se tivermos que chamar a atenção de alguém, que primeiro seja afirmada a identidade da relação que temos com aquela pessoa, para que aquela palavra não possa cair num celeiro de tranquilidade, ao invés de num mar né? Você já deve ter se sentido muito ferido com alguém te cobrando algo, sem primeiro se preocupar com, de fato, o que você sentiu, o que você passou, se você passou por alguma coisa, né? Eu creio que nós estejamos, às vezes, ficando perdidos na ausência do humano, né? Nós somos meio desumanos, né? Por exemplo, nós entendemos, acho que todo mundo entende aqui, que a igreja, ela ora, mas ela precisa de dinheiro para pagar a conta de luz. A gente também vive pedindo dinheiro aqui para pagar as contas aqui. Agora, isso não define. Entendeu? Uma coisa que eu sempre falo com a Priscila é para ela nunca me dizer quem dá dinheiro aqui. Porque eu não quero saber quem dá dinheiro aqui, entendeu? Quem ajuda, se ajuda fixamente, porque eu quero ter uma visão daquilo que você é, porque eu sou um safado. É bem capaz de eu falar assim, cara, tu senta aqui há 6 anos, não dá um real para ajudar esta porcaria. Então, eu me ausento disso, né? Eu não quero nem saber, né? Tem gente aí sem jeito, olhando pro lado, assim, ele sabe. Não, eu não sei. Mas eu acredito que nós devemos fortalecer a relação e a identidade das pessoas. Você é meu filho, mas vamos colocar em ordem. Você é meu amigo, mas eu tenho que te falar isso. Então é dizer, você é, e dizer, isso está. Porque existe uma diferença entre o que você é e o que está diante de você. Porque o meu pai é meu pai, mesmo que ele esteja fazendo algo errado. Ele não deixa de ser meu pai. Um amigo é um amigo, mesmo que ele esteja, ele é,
um amigo, mas às vezes ele está não agindo como um amigo. Então, o que eu quero dizer é que nós temos que entender a natureza e trabalhar a condição, não aplicando a condição à natureza. Seu safado é o quê? Você é safado. Não te resta nada, um safado. Agora, você fala assim, poxa, vacilo, sabe que eu te amo, sabe que eu gosto de você, mas isso foi uma safadeza. Isso foi, não foi você que é uma safadeza. Isso é uma safadeza. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Mas tu tá rindo ali de alguma coisa, de alguma safadeza. Vamos lá. E aí, vamos ler ali o começo da folha. Tito, filho genuíno, segundo a fé partilhada em comum. Essas palavras devem ter animado o coração de Tito quando começou a ler uma carta de designação enviada pelo apóstolo Paulo. Ele foi deixado em Creta para servir como supervisor viajante, visitando as diversas congregações. Tito havia provado sua genuinidade, ou seja, de ser um verdadeiro filho, portanto estava habilitado para as responsabilidades que lhe foram confiadas. Uns 12 anos antes ou antes, Paulo havia levado Tito a Jerusalém. Sem dúvida, esse genuíno cristão de nacionalidade grega e incircunciso esteve presente quando apóstolos e anciãos chegaram à conclusão correta sobre as questões de circuncisão. Depois de considerarem muitas evidências, decidiram não ser necessário que os cristãos gentios iguais a Tito se circuncidassem. Aí eu falo de um contexto histórico, né? Eu quero pensar aqui no primeiro, corrigir as coisas defeituosas. Essa era uma tarefa difícil. Diante dos desordeiros, Tito tinha que tomar a posição ao lado da verdade, apegando-se firmemente à palavra fiel. Alguns o desprezariam, desafiando sua autoridade, mas Tito tinha apoio teocrático. Podia citar uma carta de designação que dizia: persiste em falar dessas coisas, em exortar e repreender com plena autoridade para mandar, que nenhum homem jamais te despreze. Aí é Tito 1,9, né? Aí está dizendo o seguinte: Tito parece ser jovem. Assim como Timóteo, parece que Tito não é muito velho. Então ele pode pensar que ele vai ter dificuldade de falar com os mais velhos. Por isso que Paulo vai falar aqui no verso 15 do capítulo 2, que ninguém te despreze. Ele vai falar o mesmo para Timóteo: ninguém despreza a tua mocidade. Eu tenho 36 anos, e para algumas coisas as pessoas me consideram mais já velho. A Carol tá ali. E para outras coisas as pessoas, você ainda é muito novo. É como se fosse assim, se eu fosse um pastor de uma igreja e tivesse uma igreja, pastor presidente de uma igreja, talvez novinho já é pastor. Mas talvez se eu fosse o pastor dos adolescentes, não, André já tem esposa, é casado. Então, dependendo do grau da relação a ser comparada, eu posso ser considerado mais velho ou mais novo, e você também. Se você for dar aula para as crianças de 8 anos, você é um ancião de dias, né? Fernandinha é anciã de dias. Tu dá aula na escola dominical, né, Fernandinha? Tá dando um apoio lá? O que tá fazendo? Auxiliar. Então tu é de quem? Das criancinhas? Então tu é a tia Fernandinha. Mas aqui eu sou o tio André, correto? Então, assim... Mas o que talvez às vezes fuja ao nosso olhar é que a Fernandinha, mesmo que me respeite, ela com todo respeito pode vir a discordar de mim se eu estiver contrário às Escrituras. A palavra de Deus dá a ela, porque a verdade repousa sobre a palavra e não sobre a Fernanda ou sobre o André. Mas a palavra pode dar a Fernanda a chance: tio, mas... isso que o senhor explicou, eu não estou entendendo muito bem. Me explica de novo. Eu explico de novo. Ela: tio, você não acha que o senhor está entendendo isso errado, não? Ela pode. Por que ela pode fazer isso? Porque Paulo, ao colocar esses jovens para pastorear, ele nos dá a lição que às vezes a antiguidade, ou muitas vezes, não é posto. Nós conhecemos, às vezes, homens de Deus, líderes de Deus antigos, que não são sábios. Né? Isso é meu. Alarme. Saiu aqui. E aí, o que eu penso? Que talvez você, na sua igreja, tenha medo de falar, tenha medo de levantar a mão. Talvez você fique aqui, aí seja a primeira vez, segunda vez, terceira vez que você vem. Aí você olha uma coisa na escritura e fala: pô, isso seria abençoador para as pessoas que estão aqui. Aí você fica assim: levanta, não levanta a mão, tô me cagando, né? Sabe, a palavra de Deus, ela te deixa livre. Primeiramente, para ser muito respeitoso e reverente, e segundo, para poder falar da verdade. Então, quando ele fala aqui, olha aqui que interessante, né? Ele vai falar assim: por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, verso 5, bem como em cada cidade constituísse presbíteros,
conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem sejam insubordinados. Cara, eu tenho uma leve impressão, e aí você pode discordar de mim, tem todo o direito, a palavra de Deus te dá esse direito, que Tito não é casado. A sugestão da carta me parece ser de um homem solteiro. Tanto Tito quanto Timóteo. E Timóteo. Então, eu fico pensando, né, que, cara, como deve ser esse camarada escolher homens casados para serem presbíteros? Você vê como é que Paulo entendia que a palavra de Deus poderia tornar ele apto e habilitado para todas as coisas. Então ele podia, com a palavra de Deus, sabiamente escolher presbíteros. Novamente, onde é que a gente chega nesse ponto? Quando Jeremias reclama, eu sou só um moleque, eu não tenho como falar, Deus vai lá e fala que, ó, desde o ventre da tua mãe eu te separei, rapaz, fica na tua aí que eu sei o que eu tô fazendo. Todas as vezes que a Bíblia se encontra com um cara que acha que é aquém daquilo que ele tem que fazer, a Bíblia vai e admoesta esse cara. Fala assim, não, se a Bíblia está falando que você é capaz, se teu líder está confiando, vamos ver o que Deus está fazendo. E esse é um problema que é recorrente. Depois, o tratamento não foi de, cara, você estava se aproveitando das meninas. Foi de observação, você está entendendo? Porque o que eu estou dizendo é o seguinte, não existe 2 pesos e 2 medidas, mas existe a maneira certa de aplicar a medida. Porque se eu chego, falo para você, Mateus, eu acabei de pintar essa parede de branco, não encoste, certo? Aí você faz assim,